Localizada a cerca de 13 quilômetros da sede de Alto Bela Vista, repousa a comunidade de Linha Araraquara, entre o canto das águas do rio Uruguai e o perfume da terra cultivada. Foi nesse cenário que as primeiras famílias ergueram suas histórias, guiadas pelo trabalho e pela fé. Ali, onde o som das enxadas se misturavam às risadas das festas e aos encontros dos multirões, floresceram igrejas, comércios e amizades. O tempo passou, os caminhos mudaram, mas a essência permaneceu, porque ainda ecoam suaves como poesia a lembrança da antiga cachoeira e o toque do sino que chama a memória. Araraquara segue viva, nas vozes, nas lembranças e no coração de quem fez desse lugar um pedacinho eterno de casa. Acompanhe agora um pouquinho das memórias dessa linda comunidade. Quando e como a comunidade foi formada? Uns 10 anos depois que os pais vieram 22, daí uns 32, eu acho que 10 anos a comunidade se formou, né? A primeira igreja eu não sei certo. Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Era Arthur Schwamba, Alfredo Reinheimer, Frederico Wildrich. Esse era o principal chefe da redondeza, era um tipo fiscal da região, tipo delegado. Daí ele levava o pessoal que não merecia cadeia, levava para Concórdia e amarrava no cavalo, levava a cavalo para lá. José Knoblo, o Reinheimer era o Alfredo, e o Willich, nem sei o velho nome dele. Pai do Evaldo Willich, né? Eram os primeiros, né? E o família Hartmann, família Willich. E esses eram, depois os Schwamba vieram. Há algum registro por que recebeu esse nome? Isso eu não me lembro para que tem esse nome, que nem recém antes nós estávamos falando, primeiro era Arroio da Volta e agora depois virou Araraquara, mas... A primeira comunidade era Arroio da Volta, né? E depois foi denominada Linha Araraquara, porque na época quem denominava os nomes era o município que pertencia, né? E na época era Cruzeiro, né? Joaçaba. Sim, Cruzeiro. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos, havia alguma feira ou um comércio local? Era Rancho Grande, mas primeiro, antes do meu tempo, no começo tinha Araraquara lá em cima, tinha casa de comércio, ali recolhia milho e coisa. A linha Araraquara, por lá de baixo onde é que é o centro. E ali na curva tinha uma padaria, ali onde é que mora o Elias, onde é que tu entra ali tinha o salão de dança. Então eu lembro quando nós era o transporte principal era a cavalo, tu ia para Rancho Grande, daí tinha açougue, cada sexta-feira carneavam lá, daí tu pegava uma carne, daí levava junto umas galinhas caipira, amarrava elas, botava por cima do cavalo e levava lá, vendia no comércio lá. Tinha um que vinha lá de Tamanduá, ele recolhia sempre as galinhas tudo em volta. Tudo viva. Tudo vivo. E galinha caipira. E os ovos também, levava os ovos na cestinha em cima do cavalo e botava seragem no meio para ela não quebrar. E daí tu trazia farinha, trazia tudo para casa para aquela semana, né? E na outra semana ia de novo. Isso, aquele que não tinha cavalo pendurava nas costas e levava. E assim, a questão dali de Linha Araraquara, ela foi uma comunidade muito bem desenvolvida. Eu acho que até antes de Alto Bela Vista, né? Sim. Tinha uma família, a família Schwamba, né? Ali a Sibila, que ela era Willich. E eles, o marido faleceu cedo, né? Eram 3 irmãos que vieram para cá. E ele se casou com a Sibila Willich, e eles tinham uma loja completa, assim, de tudo. Um comércio, né? Com comércio. Daí
O meu irmão tinha 16 anos, começou o primeiro caminhão que Araraquara tinha, ele era motorista. Isso seria uns 80 anos atrás, né, vó? É, 80, mais que 80, mais, perto de 90. Mas assim, e mesmo a padaria, daí depois a padaria era de vocês, né? Era nossa. Daí depois vocês vieram morar aqui? Veio um cara da Alemanha, que é essa... de pesar ali, a balança? Balança é da Alemanha. Aquele homem trouxe tudo completo para uma confeitaria, era. Uhum. Padaria, confeitaria, tudo. Então o pai construiu uma casa e uma charrete, tinha padaria, né? Mas não tinha como vender, né? O pessoal fazia as coisas mesmo, né, em casa. Sim. Onde tinha uma Pinguela, passava o Rio Rancho Grande. E no outro tinha a família Schlick, que morava, e Estrer, né? E essa família Schlick era um moinho. A única forma de alimentação, de levar os alimentos para o moinho, era ou ali nesse Schlick, ou em Entre Rios, né? Onde hoje o lago também, né? Na época era Barra do Viado, né? Sim. E também tinha um moinho. Então nessa Pinguela se passava, talvez o pai tenha comentado, que ele um dia quase caiu, o rio estava cheio, ele ia de quichute, né? Que era aqueles castravinha, eles iam de bicicleta ou a cavalo para levar para atravessar o milho, né? Sim. E nesse Schlick era tudo uma roda d'água. Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? Isso ali era também milho e mais era porco e gado não era tanto. Leite daí, o que eu vou dizer, leite também, cada um praticamente tinha vaca de leite, mas era só 2, 3 vacas de leite. Daí primeiro eles faziam só queijo e nata não, manteiga. Daí levava para o comércio. E daí, o que era mais? Aí, depois veio a plantação de soja. Eu plantei 18 anos fumo. Sim. E depois comecei com parceria. E o pessoal também estava naquela lida, só que hoje em dia praticamente não tem quase mais nada. Tem só o que estava e o resto não. E as roças melhoraram essa estoca que foi feita. Mas antes deles começar a fazer de estoque e tudo, praticamente não tinha mais nada. O pessoal só fazia um pouco para sobreviver. Na época da avó era o quê? Os alambique? Milho. Primeiro comércio era que a gente carneava os porcos e vendia banha. Iam levar a banha de carroça para Marcelino e para Volta Grande. Marcelino. Fumo era uma coisa muito forte, que a maioria tinha fumo, galpões de fumo, e faziam, não era o de estufa, era o de galpão. E o suíno também, muito forte. Era. E frango, né, na época do Schneider. Depois começou em 60 anos atrás começou o frango. E os que eram da Sadia, né? Hoje já é mais Copédia, já entraram outras empresas. Né? E daí as roças não era pouco, não tinha adubo, nada, né? E como começou o primeiro galinheiro, a minha irmã lia o Schwingel e lia nos Copes, e todo mundo pegou adubo de galinha e plantava. Aí que evoluiu e deu mais renda, né? O milho mais rendeu e mais suíno. Isso foi o porco também, na questão do adubo, porque são propriedades que foi pequenas, uma coisa não tem muito como, não são muito com máquinas, o maquinário não é muito, não tem muito como usar também, né? A terra não é apropriada. Não é apropriada. É uma terra boa, forte, mas não é uma terra, o relevo não ajuda, né? Então, isso fez muita importância, aquele adubo de galinha, que é o primeiro galinheiro, depois o Schwamba, aí tinha o Schneider, tinha vários aqui na região, e todos vizinhança e ajudou também na renda, a questão assim, as pessoas ajudavam a carregar frango, né? Sim. Se pagavam as pessoas. Na renda? Na renda da família, com o frango. E o fumo também, sempre tinha que ter pessoas que ajudassem, né? Então se pagava o cara do dia, né? Que auxiliasse. Hoje é difícil achar qualquer um, né? Para fazer alguma coisa. Não tem mais, nem para... Tem que ser pessoas que vêm de fora para ajudar. Antigamente não tinha de se conseguir assim algum trabalho de diário assim, e hoje não tem ninguém que faz.
não se consegue alguém para fazer. Assim que mudou. Como era o relacionamento entre os moradores? E assim, mas assim o pessoal se ajudava bastante. Fora aquilo, né? Fazia multirão para ajudar um ou outro e se faltava alguma coisa, um ajudava o outro. Era bem legal. Se visitava, mas de domingo as famílias iam visitar as outras famílias, faziam um café da tarde, né? Café da tarde. Café da tarde, quando tinha alguma coisa. A avó da Nádia sempre, a mãe contava que ela usava o mental e precisava ser correndo. Uhum. Era assim, o estilo dela, cada um com o seu, né? E a própria questão da vestimenta, né? Na época era assim muito... A minha avó, 80 e poucos anos, faleceu, não fazem muitos anos, ela não usava só saia no inverno. Para convencer ela a usar e a calça por baixo. Para convencer ela a usar tirar a calça, eu tive que aos poucos colocar a questão da meia de lã. Daí ela foi aceitando, porque a mulher não podia usar, ela ainda era daquela crença que não podia usar calça. E a questão assim muito de relacionamento entre as famílias era muito essa questão de visitas, de final de tarde, de se trocar mudas, se trocar sementes, né? Isso era eu me lembro muito da minha avó fazendo isso, né? Então era uma coisa que se fazia muito entre as famílias, um ajudar o outro quando precisava, né? E como eram muitos filhos, também os filhos ajudavam, quando na época, claro, 80, 90, por aí a questão da juventude, era uma leva aqui na comunidade, tinha 30, 40 jovens para jogar futebol, para jogar vôlei num dia da semana, que tinha tal encontro da juventude, porque a maioria tinha 10, 12 filhos, né? Então, saíam tudo a pé, tinha bastante jovens, Araraquara, a juventude tem muito forte. O prazer era de visitar alguém e de levar uma coisinha, qualquer coisa que você fizesse, e a pessoa te retribuía com alguma coisa. A troca. A troca. Isso era uma coisa assim muito... E isso nós fizemos nas festas últimas, no último ano não tinha, era em Bela Vista. E se nos idosos fazia a festa de São João. Daí pegamos eu disse, vamos fazer uma troca. Alguém traz uma coisa de São João para a festa e leva outra. E encheu a mesa de abóbora, de tudo, de batata e de pipoca e de tudo. E mudas e coisa, e depois quem se interessava, laranja e tudo, ele levava. Era tão legal, ficou tão bonita a nossa festa de São João, com uma troca assim. Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? E daí era uma festa por ano da igreja, e da escola era 7 de setembro. Aí era sagrado, era sempre festa. Isso a gente fazia que nem nas festas, era tudo feito como é que eu vou dizer? Espeto de pau. Carneava mesmo, nem que era num potreiro em cima das gramas. E daí o espeto era espeto de madeira. E daí fazia um balo no chão, não tinha churrasqueira, fazia um balo no chão e no lado assim botava um careiro de bananeira para espetar os espetos dentro, e no outro lado era um coqueiro que botava os espetos em cima. E daí barracão tinha um pequeno, mas era pouca coisa, e armava baraca de lona em redor para o pessoal, não tinha lugar. Eu vou falar da festa da escola, minha primeira era em Rancho Grande. Daí tinha a escola de Araraquara, de Paulino, e lá era forte em Rancho Grande a escola na época, 60 anos atrás, né? Mais 80 e poucos anos atrás, 80. E daí fizemos um passeio de caminhão, fomos para Paulino, e assim eles serviam suco desses latas de querosene, de framboesa, nunca esqueço. A mãe me acompanhou, me comprou um refri, né? Isso a gente nunca esquece. Primeira festa da escola. Eu lembro falou de escolas que a gente se encontrava, nós na época também tinha. Daí era Rancho Grande e Entre Rios, eu acho mais. Sim. E daí assim, desfile de 7 de setembro, a gente se reunia, fazia o tal do desfile, tinha que ser marchado, com as saias
pregadinha, né, plissada, aquela azul. E a minha a minha mãe comprou uma no primeiro ano, ela tinha que durar até o quarto ano, né? Então, no primeiro ano era várias dobras, né, para poder servir. E a camiseta, então, era bordado, escola isolada, né? O E e o I em cima, e uma camiseta branca. A meia até para ser perto do joelho, e aquelas bambas azul, lisa, que era uma coisa. Questão de festas, era os Kerp, que tinha Entre Rios, Rancho Grande. O antigo salão do Remy Scheuermann, que era famosíssimo, de 2 pisos, que tinha uma escada que era um perigo, que se descia, né? Mas assim, era um salão de madeira, que vibrava, que tinha aquela... E Entre Rios também, né? Que a pista era no meio, como ela já do Mirim hoje. Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Das escolas, sabe o que era? A maioria, a primeira professora que eu fui na aula, ela era brasileira, não entendia nada de alemão. E nós também não entendia nada de brasileiro. E eles tinham piazada, daí nós se misturávamos, eles começaram a falar em alemão e nós em brasileiro. Daí o mais bonito foi eu e o meu primo, nós estávamos brincando no pátio, em casa. Daí a professora veio, aqueles tempos, com 7 anos, tu tinha que começar a ir na aula. Daí a professora veio, olhou para nós assim, pois ela disse, hoje eu vim matricular vocês. Porque vocês têm que começar a ir, vocês dois alemães têm que começar a ir na escola. Então eu disse para o meu primo, eu disse, mas Selamon, aqui tem só um Selamon, um personagem só. Assim burra, gente é. Mas é todas umas coisas que... Por fim das contas, a gente aprendeu, né? E quando eu comecei a ir na aula, foi chamada uma professora, era lá de Joinville, e ela veio, e daí começou as aulas. Mas eram os pais que pagavam, né? O professor na época ou não? Não, era do Estado. Já era do Estado. Do Estado. E daí, aquele Ville, o presidente dessa comunidade, e as famílias construíram uma casa para ela, um casarão grande, porque ela tinha família, tinha 4, 5 filhos. E eu me lembro que o primeiro cano de água, né, água para a escola encanada foi com os canos de ferro. E o meu pai pagou esses canos para a escola. Depois eles devolveram. Para onde hoje é o lago, onde tinha uma pinguela. E ali nesse lugar foi construída uma escola. Ela pertencia ao Estado na época. Lá eu comecei a trabalhar. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei como prof lá. Uma escola multisseriada. Hoje a escola voltou e o posto de saúde estão no mesmo lugar hoje. A escola foi porque, com a barragem, ela relocaram, na época que eu era professora lá embaixo, eles relocaram 3 escolas, juntas aplicaram nesse espaço. A época já era sul, que era a escola de Entre Rios, Linha do Scope e Araraquara. E construíram ali, e o posto de saúde também, depois com o crescimento da Alto Bela Vista, enfim, se surgiu o posto de saúde ali. E a escola ali também, daí depois quando ela foi relocada, quando eu comecei, é uma escola multisseriada. Eu tinha 32 alunos, se eu não me engano, e no início 9 eram, sim, 9 eram do primeiro ano. A minha, imagina, uma menina saindo do ensino... educação geral, na época, não tinha feito magistério, só o primeiro ano, e não tinha professor que vinha para o interior, nós pertencíamos à Concórdia. E eu fui na cara e na coragem, né, porque coragem a gente sempre teve, né, mas o resto, mas assim, era legal na época porque outros professores mais velhos me auxiliaram bastante, sabe, faz assim, faz assado, mas era uma coisa muito, muito hoje, né, os 9 alunos do primeiro ano eu tive que ensinar a falar português, e alfabetizar, como em um ano. Dos 5, eu consegui alfabetizar, se eu não me engano, 4. Os outros eu tive que reter, porque não tinha como. Eu, inexperiente, eles não sabiam falar português. E era assim, era a horta, que você tinha que dar conta. Eu morava do lado, era a casa do professor, na época morei acho que 1 ano, 2, eu não fiquei muito tempo ali, depois eu fui para Peritiba. O lanche vinha, nós tínhamos que trazer de ônibus de Concórdia, eles levavam até na rodoviária, a CRE na época, ou era município, acho que era município, não, era estadual, então a CRE que enviava. Lá nós carregávamos nos pacotes, nas caixas, era tudo meio enlatado ou em pó, tu tinha que desmanchar para fazer o lanche, e aí os alunos te auxiliavam na hora do recreio para fazer o tal do lanche.
Eram umas coisas assim, mingau, várias coisas. E aí, daí tu tinha que fazer o lanche para eles, e era cada série multisseriada separada. O quarto ano tinha um quadro separado. O terceiro, segundo e primeiro eu tinha que dividir o quadro, era um quadro só. Tinha que dividir ele no meio, para poder ir em fila, né? E no final da aula as crianças ajudavam a lustrar, limpar a sala, né? Era uma linha por vez, porque daí você tinha que deixar eles ir todos juntos para casa. Aí era casaco de lã antigo, eles adoravam, né? Porque eles lustravam, tinha que ser tudo lustrado, né? E educação física era caçador, porque não existia nada de outras coisas, de modalidades que pudesse trabalhar com as crianças. No meio das pedras, né? Porque não tinha campo, não tinha nada. A água se tirava né? Tinha que tirar a água do poço, ou tu jogava o balde, ou tu tirava com essa bomba que tem ali, né? Então era, meu Deus, hoje se eu vejo, eu não sei como que eu dei conta de tudo aquilo, mas era o início. Imagino. E na época, quando eu ia na aula, o lanche, a gente se trocava, e a maioria era ovo cozido, eu não... Não gosto nem hoje. Como assim? Mas o cheiro, não posso lembrar. O pátio de ovo cozido, batata assada, e ovo cozido, e o pão, assim... A gente fritava o pão, passava açúcar branco, um pão doce. Pão de milho, né? A gente trocava o lanche, trazia de casa, né? Não tinha na escola. Não tinha na época. Lanche não. Na época da Nádia já tinha. Já tinha, e os alunos ajudavam a lavar louça, pensa. Tu fazia uma equipe, um lavava e outro secava, porque você não dava conta de fazer... imagina tudo aquilo, né? Sim. Então era assim bem complicado, mas é assim, a relação era diferente. Eu não tinha 7 anos quando comecei, não sabia falar nenhuma palavra em português, e a professora era brasileira, e eu aprendi logo e fui me acostumando com ela, era que nem filha para ela, porque ela só tinha masculinos piá, né? Meninos. E daí... Legal. Sim. E a questão ali das escolas em si, assim, como o respeito, essa coisa era diferente. E na nossa região, muito assim, eu fui estudar graças a uma tia que insistia muito, porque nós não tínhamos escolas próximas. Então, na minha geração, andava um pouco menos, mas a minha, assim, para você poder sair, para você fazer alguma coisa, mudar a tua situação de vida, era você sair estudar. E o meu pai incentivava de certa forma, dizia, não posso ser da terra, porque a gente não tem condições, vai estudar. Então, assim, era o quê? Era você sair da comunidade, trabalhar em algum lugar, né, de certa forma um pouco explorada, porque você fazia, ou você era babá, ou você era dona de casa, faxineira, enfim, você trabalhava com essa família. Eu saí de casa com 10 anos, 10 para 11, eu fui morar em Concórdia com uma tia, e trabalhava, imagina, eu ajudava num bar, eu lavava louça num bar, e ajudava a fazer faxina, enfim, não tinha... Imagina, conhecimento, nada, sabe, era muito... Mas assim, a gente tinha coragem, a gente ia, trabalhava, e assim eu consegui estudar. Depois eu fiz a distância, a questão de estudar era muito difícil, e era tudo um custo, tu pagava desde o uniforme, tudo, né, os livros, o material. Para mim seria mais fácil, a professora me queria levar para Joinville, lá ela tinha os irmãos, né, eu conhecia, ele dava aula às vezes para nós. Mas sair de casa, não, eles até deixavam, mas eu tinha problema de saúde também, às vezes passava mal, uma vez assim por mês eu ficava ruim, daí era difícil, né? Tinha um pouco de medo também nessas coisas medo assim. Não, eu nunca tive. Mas, e aí saíam, e assim na comunidade, o que era o maior sonho na época, assim, da gente que era nova, né? Era ou você estudar, melhorar de vida, ou você trabalhar na Sadia, né? Na BRF na época, isso era o sonho, né? Então, assim, e assim, a minha concepção sempre foi de ser independente, de ter a tua vida, de ter tuas escolhas, e não, a gente sonho, a gente não tinha, eu quero ser tal coisa, não, era aproveitar as oportunidades, porque a gente tinha poucas oportunidades. A questão de universidade, né, quando eu fiz escolha, tinha 3 opções, ciências contábeis, administração ou pedagogia. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? E daí vinha visitante, outras escolas vinham para cá. Daí a gente tinha que ir na escola desfilar na estrada, receptar os que vinham, né? Daí voltavam. Era bonito, daí cada um tinha que botar um boné branco e tinha um lema na escola.
bordadas inicial da sim, escola, bordada né? em cima. Se era escola estadual, daí era 2 E. E se era municipal, daí era E e um N em cima. Era muito bonito. E essa questão até dos piqueniques, que eu assim, me lembro muito, isso era uma coisa muito legal. E os churrascos das festas com os espetos de madeira, né? Madeira, nosso e casamento. A maionese, o bucho que se vendia, se fazia salada de bucho, né? E as caixas com gelo, daí eles traziam de fora o gelo, porque não tinha como, era com maravalha, com serragem, né? As bebidas no meio. E indo que uma época você colocava na água, né? Na água, tem antigamente nos poços. Nos poços. A pinga, o vinho. E o Spritzbier, né? Foi feito. Manual, cerveja manual. Tipo refrigerante, cerveja, que é a gaseificada, né? Que tu com coloca lúpulo e com tudo. Eles faziam daí cerveja artesanal, né? Mas o Spritzbier, na verdade, é tipo um refrigerante natural, que hoje até algumas pessoas fazem, que é açúcar, água, gengibre, suco de limão. Ela cria um gás, que era uma coisa que também tinha. Se fazia o casamento nas casas, era o dia inteiro, né? Galinha recheada. Não tinha centro, não tinha na época. Daí se fazia frango recheado, churrasco. Sim, no casamento da minha irmã, ela lá em cima da casa e o casamento era fora mais. Havia algum artista, músico na comunidade? E daí, uma vez me lembro a festa de São João. Era muito bonito, eles dançavam, a quadrilha no pátio, né? Tudo tinha já. E era quadrilha compassada, ou pau de fita. E daí sempre tinha o gaiteiro, o Nilvo Vare, que era um dos... O pai lá de Bela Vista, o Nilvo era o pai do Neudi. O Arno estava ali, tu foi na casa, não? No lado de cima da Lila. Ele era o gaiteiro. E o irmão e a irmã cantaram. Era muito bonito. Rapaz. A Ana e o Fridolino. Fridolino é o pai da Prof. Dulce. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? E os primeiros anos aqui, a minha irmã tinha 6. Isso 22, depois 23, 1929 eu acho era. Daí ela foi tratar ali embaixo, uma porca tinha leitão, eles eram soltos. Daí embaixo de uma samambaia ela tinha um ninho, né? E minha irmã, com 6 anos, o pai mandou ela levar milho para essa porca. Ela subiu em cima de um toco para dar milho para essa porca, e quando olhou embaixo tinha uma chararaca. E ela se assustou tanto, veio para casa, pegou febre, e essa febre não acabava. E não tinha meio, não tinha médico nessa época, 1929, não tinha médico, nem Marcelino. Isso foi depois, né? E daí o pai pegou o cavalo e foi a Marcelino e de lá para Viadutos. E Viadutos ele foi pegar um remédio e salvou a minha irmã. Em 29. Eu não me lembro mais o nome do velho. Ele morava ali onde é que tem um cemitério agora para lá. Aquela propriedade era daquele. E ele era tipo um curandor. Daí naqueles tempos não tinha médico. E ele receitava. Se tinha febre, disse que dava banho dentro de lata. Com água, não sei como é que fazia a água. E diz que ele não saía da casa antes que a criança se recuperava. Diz que ele vinha nas casas e ficava. Nossa. Sim. Mas é tudo essa história que os antigos contavam, né? E era também. Concórdia e Bela Vista. E Bela Vista era o Dr. Otto. Primeiro ele pedia, em alemão, haben Sie auch Geld? O senhor, vocês também têm dinheiro? Senão ele praticamente não atendia. Na minha já existia hospital, na época era Concórdia, né? Então a gente já se deslocava. Peritiba era um hospital menor, mas também tinha condições. A minha mãe teve umas gravidez meio de risco, então era Concórdia. E com a minha e com os meus irmãos já era Peritiba depois. Mas a avó já era Dr. Otto, né? Não, no começo, né? Não. Era parto normal em casa, parteira. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? Mas ali era misturado, era quase a mesma coisa. Católico tinha pouco, mas era evangélico e luterano. Evangélico é a mesma coisa. Araraquara é luterana.
É a principal religião. E Nova Entre Rios é evangélica, né? Mas são comunidades, mas são comunidades que se auxiliam. Como Vila União é episcopal. Então é bem, tem as 3 opções, e católica daí é Peritiba ou Rancho Grande, né? E essa questão de quando foi separada essas comunidades, a escola da comunidade, aí eles foram atrás de um pastor. E esse pastor era da igreja luterana. Aí ele começou em Araraquara, a igreja luterana. Araraquara, como é que é? Sim. Era poucas igrejas luteranas que tinham na época, mas porque daí eles não queriam, desavenças familiares ali. Aí começou a igreja luterana, que também era uma de madeira, pequenininha, e que hoje é uma de material, que continua na comunidade. Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Assim mudou, que nem médico, essas coisas, tudo mudou bastante. Porque nem recém nós estávamos falando, né, era tudo, eu tinha que pagar tudo, não tinha nada. Nem comprimido para dor de cabeça tu recebia, assim, tinha que comprar tudo. Olha, a comunidade em si, ela mudou bastante. Até com essa barragem aí, teve muitas trocas, teve construções que hoje são faraônicas ali, que não tem, muitas vezes, como manter, né? Porque tem pouquíssimas famílias que ficaram nas comunidades, eles não têm mais como preservar, como organizar alguma coisa. E outras pessoas vieram de outras culturas, de outras regiões, e mudou bastante. Tem acesso, tem asfalto, então você pode estar trabalhando na cidade, você está morando aqui. Uma época isso era, meu Deus, era a distância, é daqui como São Paulo hoje, né? Era uma coisa, você ir para Concórdia era um evento. Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? A luz elétrica eu tinha 18 anos, veio. Daí eu tenho 79 e faz 60. Nós, 61. Nós não tínhamos, porque assim, a gente não tinha condições muito de pagar, porque tu tinha que pagar. E não era qualquer lugar que eles puxavam a luz. Então, meu tio do lado nós tínhamos um freezer lá, e a gente levava carne. Daí uma vez por semana, 2 ia lá buscar. Ou armazenava na lata, a avó fazia a lata carne na lata. Deixava dentro da banha, né, fritava tudo e deixava armazenada. Isso eu lembro que eu cheguei a comer essa carne na lata, era boa, só era sem sal. Tu temperava depois quando tu tirava e fritava de novo. E aí a nossa luz, eu lembro que com 17, quando eu comecei a trabalhar, eu ajudei a comprar a primeira TV para os meus pais. Daí era mais tarde que a avó que tinha a luz antes. E nós, era um botijão de gás, com um caninho de cobre, em cima tinha um tal de liquinho, sei lá como é que se chamava, e era um suporte de vidro, onde dentro tinha tipo que nem aquela camisinha de cuia que tem hoje de bomba, aquilo a gente colocava fogo, daí tinha que cuidar muito, se mexia muito, caía, daí tu tinha que colocar outro. Mas era gás, a luz na época. Sim. E aí depois meu pai, eles pagaram a instalação da luz, era caríssimo na época. Nós paguemos, agora estou cobrando 4, 5 salários para lá. Para a luz, um ponto de luz, né? E tinha gente que foi fazer empréstimo no banco para pagar a luz, para construir nossa associação ali. Então era bem, hoje sim, mas na época sim, e não era qualquer lugar que eles puxavam, tinha que cuidar onde. E aí nós tínhamos, era TV, lâmpadas, algumas, porque a gente tinha que economizar para não gastar muito, e um freezer, essas eram as primeiras coisas que a gente tinha, mas eu tinha... Primeiro era a lamparina, né? Na minha época, quando eu era criança, era a lamparina, depois o pai comprou 2 lanternas, assim, e assim foi, depois veio a luz. E a questão da água encanada, nós não tínhamos, nós tínhamos poço, né? Então tu tirava de balde e levava para dentro. O banheiro era as patentes antigas, né? Onde era poço, eu não peguei a época do sabugo, né? Tem quem pegou de sabugo. O nosso, eu nunca esqueço, era o jornal do fumicultor, porque na época o fumo era o auge, e o mensageiro luterano, que a gente cortava em pedacinhos, que é o que a gente utilizava, né? Não tinha outro. Mas assim, chuveiro também demorou, nós tínhamos o chuveiro de lata, que tu abria, tinha que esquentar o vô comprou o primeiro chuveiro de inox, ele depois estava choque, daí desistimos, pagou caro, ele quando construímos com os tijolos, e daí ele comprou o chuveiro. Eu adorava, antes era daquela de inox lata, o chuveiro.
Antes daquela lata, eu preferia ainda tomar de bacia, que era muito melhor. Tinha uma bacia enorme, daí enchia de água, né? Aí tu tomava de bacia. Meu pai foi à Concórdia e comprou uma bacia assim, para banho, né? Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? A neve, me lembro. Quando eu era piazada, a mãe disse, levanta, dá uma olhada para fora, como é que tá. Eu disse, não, é muito frio, não levantemos. Insistiu, até que abri a janela, olhei para fora e escutava os galhos quebrar. Fazia pum. Os galhos de pinheiro, de tanto peso da neve, quebravam os galhos. Essa enchente trouxe muito, aqui tinha um remanso, trouxe muita madeira, muita coisa, né? Muita coisa. E o Gilson conta que o primeiro ouvido de Nescafé ele conheceu em 83. Ele estava no meio da enchente. A minha mãe estava viva, estava bem fechado, estava lacrado, a gente abriu, ela experimentou, desde aquela vez nós estamos usando Nescafé. Veio com a gente aqui não tinha, né? Era de cidade, não sei de onde veio. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Olha, o que a gente pode dizer? Se talvez não fosse a barragem, não tinha esse centro e coisa, tudo em volta, só que é uma pena, né, porque a gente estava acostumado no rio, né, tudo que nem um estreito e tudo, sumiu tudo. E muita gente se beneficiou e muita gente também recebeu um monte de dinheiro e morreu tudo. E a barragem, ela fez isso, ela fez mudanças positivas, com certeza, mas assim se perdeu assim muitos núcleos também, né? Muitos núcleos de comunidades. De comunidade. E eu tenho muito assim nas memórias, como é nítido, eu enxergo aquele lugar e que hoje não existe mais. São perdas, né? E uma das coisas que você sempre falava é que tu tinha muita saudade da cachoeira, né? Eu tenho. Saudade da cachoeira, do barulho da cachoeira que tinha ali. Tinha cachoeira, tinha uma prainha. Nós ia pescar com os dois piás, Jonas e o Gilson. Daí eu pegava mais bonito que eles naquela prainha. Eles não queriam ir embora, era 9 horas da noite e nós no rio, tinha que tirar leite e né, tratar. As crianças não queriam sair de pescar. Era legal, né? E a cachoeira, a gente quase podia caminhar até outro lado do Rio Grande. Só tinha 2 metros a correnteza que não dava, senão tu ia até lá, nas pedras. Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Frango e tem um aviário lá ainda. E não, aqui embaixo Jairo também. Porco, parceria e vaca de leite, que é a principal ainda. Hoje a questão é mais gado leiteiro, né? Pequenas propriedades, né, de subsistência e alguns suínos também, mas mais a questão do gado de leite, né? Que mudou bastante, né? Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? E a questão da agricultura, assim, hoje, que nem tudo é mais em função da vaca de leite, né? Mas ainda existe muito o que se produz também, o que se come, né? Então, existe o trator, que o pessoal tem as parcerias que faz, ou a família que tem sede, né? Então, as máquinas tomaram conta de muitas coisas, mas os terrenos em si, assim, nós aqui, Araraquara, é muita pedra, muito íngreme, muito, sabe, é difícil de ter. E mesmo com as destocas, a destoca ajudou bastante porque eles andaram ajeitando muitos terrenos também nos últimos anos. Então, isso também, né, ajudou. Facilitou, evoluiu. Então, a questão da cerca elétrica, você delimitar, você fazer piquete, e as coisas foram, por exemplo, a vaca de leite, que é o que mais se usa aqui, as coisas evoluíram muito rápidos em 10 anos. Né? Em 20 anos, o que tem evoluiu, meu Deus. Coisas assim que é quase reconhecível, a questão de inseminação, modernizou tanto, né? Coisas que às vezes a gente nem conhece, nem sabe como se faz. Sim. É você induzir o parto, é você induzir a inseminação, sabe? É várias coisas que a gente nem conhece direito como é que funciona. Então, assim, melhorou nesse sentido, sim, muito também. As parcerias... E é muito em cima de quantidade, né?
Para ter um lucro você tem que ter mais quantidade. Mas as propriedades, eu vejo assim umas coisas interessantes também, que tem alguns da própria comunidade que resgataram algumas coisas. O plantio de melancia, aquela coisa de plantar mandioca e vender, sabe? Se buscou algumas coisas. Tem produção de mel também, tem alguns que tem E assim, sei porque, né, faz parte da minha família. Meu pai sempre foi, tinha sempre abelhas, apicultor. E hoje ele terceirizou, né? Tem uma pessoa que vende Concórdia, ele assumiu várias propriedades, ele coloca as caixas de mel, as caixas de abelha, né? E ele retribui em quantidade, tipo uma parceria, né? Ele tem as abelhas, mas ele devolve para a pessoa uma certa quantia de mel por ano. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? E o telefone, o primeiro telefone, era só a Sadia que tinha. Que nem os postos ali em Rios era o Nelson Hermes, eu acho que era aqueles tempos. E Rancho Grande era o Schwamba, e os restos não me lembro mais. Era um fio esticado, um fio grosso de aço. E daí tinha o telefone, uma manivela, tocava uma manivela. Alô, tu escutava longe o Alexandre Schwamba falar. Daí se ligava só na Sadia, era só na Sadia. Os comerciantes da Sadia que juntavam os porcos, recolhiam os porcos. Existem fatos que talvez, conversando com pessoas mais antigas, comentem. A ponta não era para ser ali, essa ponta na divisa do Rio Grande do Sul. Ela era para ser em Marcelino Ramos. Mas em função de duas pessoas bem influentes na época em Alto Bela Vista, que comandavam, enfim, né? Eles não permitiram. A gente podia ter estudado, não deu. Daí eu fiz de tudo. Eu trabalhei, o meu pai era mais de idade já, tinha já 60 e mais anos, e daí construí uma casa. Eu peguei o arado, eu lavrei, eu fiz de tudo, mas com a máquina de plantar, não. Isso não que ele fez. Não, ele fez, né? Ele podia fazer. E daí essa não. O soalho na nossa casa, ele puxou, assava e eu pregava. E assim nós construímos, né? Daí o meu cunhado, o meu irmão ajudaram, assim, construtor não tinha, nós mesma a família construiu. Uma pessoa ter 80 anos, isso era motivo de toda a escola ir visitar, entrevistar a pessoa, porque era uma coisa muito rara, né? Na época era a véia Streer, né? Que chegou até 80 anos, que não se chegava nessa idade. Então, e hoje já é bem comum as pessoas chegarem a essa idade. E assim, uma coisa que me marcou a minha vida também, eu não conhecia nenhum avô. Nem parte de mãe, nem de pai. Todos já estavam falecidos, porque a pessoa falecia nova. Daí, isso, assim, como eu fiquei avó, né, passei isso para meus netos, que eu adoro, né. Sim, os netos, daí tem 6 e mais 3 que já se juntaram, né, daí já são 9 e assim vai. E eles eram muito pela observação, né, as pessoas antigamente. Lembro do tio Guido aqui também, né, que falava muito, as colocações que eles faziam era pela observação. Sim. Era escutar o rádio, ler um jornal lá de vez em quando, mas o conhecimento, a vivência deles é que eles tiravam as suas conclusões. E tinha muitas coisas que eles tinham razão, mas era pela observação. A gente não tem tempo, a gente não observa, a gente assiste uma coisa pela metade, lê uma informação pela metade, às vezes direcionada, que tu acha que está certa, muitas vezes não está. Nós tínhamos uma época a manutenção das estradas, antes de ter o asfalto, era feito pelo DEINFRA e pelos zeladores. Esses zeladores, eles moravam, zeladores, né? Eles moravam em Rancho Grande, sempre no refúgio do perímetro da estrada. Em Araraquara morava um, que era o Oliveira, e em Entre Rios morava o Silva. E cada um tinha um trecho que tinha que preservar, cuidar. Então, além da roçada, ele tinha um carinho de mão, ele tinha que colocar terra no meio dos buracos e deixar a estrada boa. As famílias vinham muito e davam a sua herança, o seu pedaço de terra para os filhos, né? Definiam. Então, eles compravam aquelas colônias, né? E dividiam. Sim, e a divisão era as taipas. Que ainda existem muitas taipas aqui, que era a divisão que eles faziam. Ali tem uma ainda, mas está demolindo, com o tempo está... Então, era a única forma, porque não existia arame, não existia nada, né? Não tinha como fazer cerca, então era essa forma. E... As tavinhas
Os telhados de tabuinha de madeira, essas eu cheguei a conhecer. É bem interessante, é uma tabuinha lascada, eles tinham uma ferramenta que eles lascavam e faziam um pinozinho no meio de madeira, que eles encaixavam, uma em cima da outra. Com pino? Com um pinozinho de madeira. E era feito de crápia, madeira crápia. E daí, para fazer, né? Depois os gravetos, eu adorava, fiz tanto graveto. Lascava fácil. Era então tão bom. E uma que eu me lembro, ali no Rio, o pai tinha um rancho assim, paiola e rancho, assim, a gente ia, vinha uma chuva lá, trabalhar perto do Rio Uruguai, tinha a tábua lascada, deitada a tábua, era lascada, não na serraria, a muquena era lascada. É a única lembrança que eu tenho de um lugar que eu vi isso, que o pai tinha feito. Lascavam, né? É lascado a madeira, né? De cair de cima, fazer piquenique, gente, a coisa mais linda era piquenique. Eu tenho uma recordação da minha infância de piquenique em Rancho Grande, perto do rio. Pensa a coragem, né, do professor. Levamos, e daí o piquenique, eu lembro que não tinha pote plástico, então minha mãe me deu uma latinha de leite em pó e dentro tinha os galetos dentro. Nós assava galeto em casa para levar no dia do piquenique, né, era o almoço. E aí tinha as brincadeiras, corrida de saco, ovo na colher, a gente fazia e convidava, os pais iam junto no piquenique. Né? Que legal, né? Legal. Tudo era mais gostoso. Eu me lembro quando a mãe ia um piquenique na primeira oasa, quando não tinha para comer, era em Paradoviado. Nós fomos no potreiro do Trentini, e daí o sonho, né, que ela fez, era tão gostoso, nunca a gente esquece. E a questão da opção de comidas também, né? Se comidas. Fazia muita coisa e era uma comida básica. A gente comia, né? Muito peixe, nós, aqui do Uruguai, muito. Eles pescavam um dourado de 7 quilos, o mais gostoso é de 3 quilos. O sino é comunicação, era muito forte a questão de comunicação, porque o sino, ele não... desde as badaladas, né, tudo, sim, quando é festividade, enterros, cultos, né, e também quando tem tragédias, quando acontece alguma coisa, se puxa o sino. E se puxava, né, hoje eu não sei, sim, não faz tempo. Se tem uma casa queimando, eles puxam o sino. E era diariamente horário do almoço, de manhã e de noite. Isso, a minha avó há muitos anos puxou o sino. Agora não tem mais ninguém que faz, né? Ela ia de manhã, 11h30 e 6 da tarde. Sim. Todo dia ela descia e puxava o sino. Sim. E ela, inclusive, era madrinha do sino também, lá ali da Araraquara. Se escuta longe, né? De Paulino se escutava aqui, às vezes se escuta ainda, conforme vem o vento. E aqui em cima teve um acidente, na época aqui, né, que caiu um ônibus. Ônibus, sim. E aquele dia, nós estávamos na minha mãe, e alguém correu logo pro sino. Aí alguma coisa aconteceu, todo mundo se mobilizava, porque não existia telefone, nada. E naquele dia também, todo mundo se mobilizou, e daí quando desce na comunidade, vê o que está acontecendo, e aquele dia todo mundo socorreu, e enfim, né, levaram os feridos. Muito, a gente já passou tanta coisa. E aquela vez do Schneider também, do galinheiro, né, sim, também pegou fogo, e o sino, primeira coisa. Até quando tinha seca, uma outra vez a gente levava a roupa no rio, né, para lavar. E essa água do rio lava muito mais fácil do que assim. A questão de seca, nossa, porque nós morávamos ali em Araraquara mesmo, também. Era no Rio Rancho Grande, era nosso escape, era pegar a carroça, encher de cestos de vime de roupa suja e levar no rio, porque não tinha água, né? Era pouquíssimos, hoje com os poços artesianos melhorou um monte. Então nós íamos no Rancho Grande, a diversão era tomar banho do rio, né, que era umas cachoeiras, aí você colocava, batia as roupas, né, ensaboava, deixava elas na água um tempo. Depois você lavava, levava no fim do dia para casa. Isso nós fizemos alguma vez, quando era seco. E o meu pai tinha muito essa questão, o Rancho Grande foi muito importante para essa região ali, Araraquara, a linha dos Cope. O meu pai, era uma das coisas que ele fazia muito, ele sempre foi muito de peixe, sabe? Então eles faziam o tal do Paris, que era um desvio que eles faziam da água e faziam um suporte de bambu, onde a água toda represava e caía dentro daquele bambu. E nas frestas do bambu, quando o rio enchia um pouquinho, eles pegavam muito peixe. E nós ali no Uruguai fizeram uma taipa, um cercado com taipa, com pedra. E ali tinha uma tábua que era com... Não existia nylon, fio de nylon. Rede de nada, né? Era de, assim, algodão.
o fio. O nylon veio quando eu tinha 18 anos. Os primeiros chinelos de dedo. E as sandálias assim, de plástico. 18 anos eu tinha. Agora tem 79. E a questão Conta quantos anos faz que vem. Mas esse negócio era para vocês pescar daí? Daí abria e a água e os peixes entravam e daí puxava aquele fio e esse tavinha caía e fechava. Daí eu me lembro que eu e a minha irmã fomos uma vez lá, essa camela em casa, aquela grande que se tinha camela de madeira. Antigamente não existia bacia plástica, como eu falei, não tinha. Ela servia para tudo. Era só de madeira, ou de zinco, de coisa. Nem inox não existia. Era tudo. Eu tinha 7 anos, o primeiro talher de inox que foi comprado. 7 anos eu tinha. Antes era aquele. O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? O que a gente pensa na questão da comunidade, assim, eu acredito que ela vai evoluir, que vai ter muitas pessoas de fora que vão vir para cá, que vão morar, pelo acesso que está se tendo, pela facilidade. E assim, o problema é manter o núcleo dessas comunidades. As entidades. Ou talvez o futuro seja que as comunidades se unam. Tem lugares que já estão fazendo isso. Como tem poucas pessoas em Linha São João, o único Linha Araraquara faz um evento concentra, né? O que você sente mais saudades da época antiga? Eu da cachoeira, que do rio, né? Isso. Tem saudade. E do barro, muito do barro eu sinto. Do barro. Eu sinto saudade, assim, dessas visitas que a gente fazia nas casas, nas famílias, quando a gente era criança, de brincar na casa dos outros, os outros virem visitar. A gente, como morava com a avó, a gente tinha muito núcleo, que nem aqui também, né? Os primos vinham muito, né? Sim. E parentes vinham de longe, tinha esse costume das visitas. E como eu falei antes, os piqueniques também. Isso era uma coisa muito legal na infância que a gente tinha. Então, nesse sentido.